estava aqui louvando, adorando ao Senhor. Sabe, irmãos, tem algumas coisas que precisam ser reafirmadas para você entender o quanto privilégio você e eu temos. Há uns anos ou décadas atrás, era eu e você para um carnaval. Mas um dia Deus olhou para você e te pensou, te escolheu e te tirou desse mundo. Quantos podem dizer graças a Deus por isso? Você está aqui, não é maravilhoso isso, não, irmão? Não é? Ontem, quando acabou o dia aqui com o encontro mundial, eu peguei o Uber, aí o motorista já se entregando já. Falou, rapaz, esse carnaval está um ambiente pesado. Eu sou um crente, estou desviado, mas a gente percebe o ambiente, né? Tem um ambiente pesado nesse carnaval. Aí eu olhei aqui e falei, tá vendo? Eu e minha família estamos sendo guardados desse ambiente pesado, nós estamos num ambiente de leveza, amém, irmãos? A presença do Senhor, paz e alegria, amém? Irmãos, como o Júlio César falou, amanhã é a nossa Holy Fest, amém? Quantos vão estar aqui amanhã? Diga amém. Amém! Aleluia! O nosso coração está cheio de expectativas. Amanhã a gente vai soltar a arte daqui a pouquinho, a respeito da programação, para todos, né, se programar para estar aqui. Mas nós vamos começar amanhã, nesse mesmo local, às 9 horas da manhã, amém? Então, 9 horas da manhã não é que é recepção. 9 horas da manhã nós estaremos aqui dando a graça e a paz, bom dia. E já vamos começar com louvor, ministração, vai ser um dia intenso. Vamos começar às 9 horas e vamos terminar às 18 horas, com intervalo aí para o almoço, às 1 hora, amém? Então, ou seja, das 9 às 13 horas, intervalo das 13 às 15, das 15 às 18, segundo tempo da Holy Fest, amém? Porém, na terça-feira nós vamos estar no clube, né, o Arena Beach Club, lá em Itapuama, com a divisa ali em Serra dos Corais. Vai ser um tempo muito precioso, só tem uma inscrição, só tem uma vaga. Então você que quer ir, o Gabriel já levantou a mão, então encerrou as inscrições. A última vaga do Gabriel Pérez. Quando eu olhava, porque a gente tem um relatório de quem fez a inscrição, eu achava até estranho, rapaz, só a Leandra fez a inscrição, não é possível, tem alguma coisa errada que não dá certo desse negócio. Aí o Gabriel agora falou, essa é minha. Certeza que ele veio orando de casa, por Deus, guarda minha vaga, Deus separa minha vaga. Porque, irmãos, não tem como a gente fazer, ultrapassar o limite já colocado já, então vai ter 100 jovens e adultos naquele espaço, não tem como ter mais. Foi uma direção lá do organizador lá do evento, lá, né, do rapaz que fica supervisionando. Então vai ser uma grande bênção, amém, irmãos? Só algumas direções, por um acaso você não estiver aqui amanhã a gente vai falar muito melhor a respeito disso, mas se você não estiver aqui amanhã, só vai poder participar das Olimpíadas se você estiver calçado, amém, irmãos? Não tem como a gente permitir você entrar lá na quadra do sua saia descalço. Por quê? No seu bem. Porque no dia, quando a gente foi lá, estava um sol quente de rachar, irmãos. E assim, um dos irmãos saiu de sandália, um dos que foi gravar o vídeo, ele não conseguiu ficar descalço dentro do campo. Então já estou te avisando antes, né? Se você for para lá para jogar futebol, for para lá para brincar de queimado, barra bandeira, se for brincar também na quadra de vôlei, você precisa ir calçado, amém? Não tem como, para o seu melhor. Outra informação muito importante também é a respeito da sua proteção. Então leve o protetor solar. Você também tem camisa de manga UV, leve sua camisa, vamos nos proteger do sol, amém, irmãos? Dito isso, vai ser uma grande bênção. Vai ser uma grande bênção, amém, irmãos? Vamos orar pela palavra. Colocar mais uma vez o nome do Senhor, curva a sua cabeça. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus ministre no nosso coração, em nome de Jesus. E Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã para receber uma porção do Senhor. Deus, como filhos amados que chegam na mesa do Pai, aqui estamos nós. Deus, para receber um alimento. Deus, um alimento. Deus, que possa nos nutrir. Deus, que possa nos alimentar, que possa nos satisfazer, porque só a Tua presença nos satisfaz, Deus, permanentemente. Então eu te peço, Espírito Santo, ministra em nosso coração nesta manhã, que quando a Tua palavra for ministrada, o Teu Espírito que para nesse lugar, possa produzir revelação no coração dos meus irmãos, possa produzir vida em nome de Jesus. Fala assim, Pai, eu abro o meu coração e a minha mente para receber da Tua palavra, porque eu creio que a Tua palavra tem o poder de me transformar na imagem de Cristo, em nome de Jesus. Então, como já foi dito, hoje é um esquenta da Holy Fest, amém, irmãos? Amém. E a nossa Holy Fest ela tem um tema. Qual é o tema da Holy Fest? Identidade.
Então hoje eu estou aqui com o propósito de reafirmar a sua identidade, amém? Então preste bastante atenção no que eu vou te falar. Eu vou aqui reafirmar algumas promessas da parte de Deus na sua vida, amém? Então o que acontece? Sabe, irmãos, o ambiente ele não pode definir a sua identidade. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: o ambiente não pode definir a sua identidade. Sabe, irmãos? E também, se você for como eu, né, que veio conhecer o Senhor depois de adulto, então o ambiente que você nasceu, que você cresceu, esse ambiente também não define a sua identidade. Não define quem você é. Você é aquilo que Deus estabeleceu para você ser. Amém? Eu não sei se os irmãos percebem, mas na palavra de Deus, quando Davi, ele entra em cena, quando a Bíblia vai começar a falar a respeito de Davi, chega um profeta chamado Samuel na casa do seu pai, Jessé, e ele chega lá para ungir um novo rei. Porém, Davi não se encontrava na casa. E aí, Davi tinha alguns irmãos, e foi passando os irmãos de Davi, e em nenhum momento Samuel ouviu da parte de Deus que seriam daqueles irmãos de Davi. E aí, Samuel se volta para Jessé e pergunta: tem mais algum? Aí o pai de Davi, Jessé, diz: sim, tem mais um. Ele está lá por trás das malhadas, cuidando das ovelhas. Aí Samuel manda chamar. Quando Davi chega, o Espírito Santo fala com Davi e fala: é este. Então presta atenção como Davi entra em cena na palavra de Deus. Davi entra em cena, irmãos, sendo desconhecido pelo próprio pai, pelo próprio irmão, pelos próprios irmãos. Então imagina se Davi tomasse isso para si de tal maneira que ele fosse levar para o resto da vida. Ah, na minha casa ninguém me aceita, na minha casa eu sou rude, na minha casa meu pai me rejeita, na minha casa ninguém me reconhece. Mas sabe, irmãos, é interessante, né? Mas pode perceber, qualquer um dos pastores, ou agora o obreiro Júlio, que já é pai, sobe aqui para falar alguma coisa, que vai falar a respeito do filho, dos seus filhos, né? Só vai falar a respeito de coisas boas a respeito dos filhos, não é, irmãos? Qualquer pastor que subir aqui para falar dos filhos, só vai falar a respeito do que é bom, sim ou não? Sabe por quê? Porque quando o pai vai falar a respeito do filho, ele abre a boca e fala de boca cheia. Fala de boca cheia. Um tempo desse para trás, eu estava em comunhão com o pastor Roberto, o pastor Adriano. E aí o que acontece? No meio da comunhão, uma hora ou outra, estava o pastor Adriano falando da Clarinha e da Esther. E aí abria a boca para falar: rapaz, a Estherzinha, rapaz, essa menina aí, a Clarinha, essa menina aí, e falando de bem. Daqui a pouco, né, quando o pastor Roberto ia falar da Sara e da Isabela, rapaz, essas meninas são estudiosas, só falando coisas boas a respeito das filhas, porque é próprio dos pais falar o que é bom dos filhos, amém, irmãos? Bons pais, eles vão falar coisas boas a respeito dos seus filhos, sim ou não? Mas você percebe? Com Davi não foi assim. Então, irmãos, o ambiente que você nasceu, o ambiente que você cresceu, o ambiente até mesmo que você ainda possa estar, esse ambiente não te define. Há uma identidade a seu respeito. Uma identidade é que você agora é filho de Deus. Sabe o que a Bíblia diz a meu e a seu respeito? Que eu e você somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse é quem nós somos. Mas você percebe? Porque qual é a ideia desse mundo e do diabo? É o seguinte: se não tem como mais o diabo levar a mim e a você para o inferno, ele vai querer fazer das nossas vidas agora, nesse presente século, o inferno. E qual é a maneira que o diabo consegue fazer da minha e da sua vida o inferno? Atingindo a nossa identidade. Tentando ofuscar de alguma maneira diante dos seus olhos aquilo que você é. Aquilo que você é. Então, meu irmão, uma explosão acontece dentro de você quando você tem revelação de quem você é. Uma explosão dentro de você acontece quando você compreende que em Cristo não há mais limite para você. Que você agora, sabe, pode usufruir de uma vida de filho. De uma vida de alguém da qual Deus selou. Que alguém separou, como eu estou te falando, meu irmão. Você sabe que tem gente que junta o dinheiro o ano inteiro para pular alguns blocos de carnaval. Para ter satisfação no período de 5 dias.
Mas a quarta-feira de cinza sempre vem, vem ou não vem? Mas para mim e para você que não tem mais isso. Sabe por quê? Porque a nossa identidade de hoje é que eu e você somos supridos a Deus. Não temos mais limites em Deus. Você sabe, quando eu acredito que todo mundo aqui sabe o que é? Sabe aquela liga? Que é amarela, né? Sabe para prender algumas coisas? Pois é, meu irmão, a nossa fé é como aquela liga. Então, a ideia de Deus é que é o ponto que você vai se relacionando, que você vai assumir a sua identidade, é que essa liga da fé vai sendo esticada. E você vai compreendendo mais a respeito do seu Pai. E quanto mais você compreende a respeito do seu Pai, você se compreende como filho. Quanto mais você enxerga quem é Cristo, mais você se enxerga como, sabe, eu tenho a mesma natureza, tal qual Cristo é, eu já sou nesse mundo. E aí você começa a se comportar como tal. Você começa a viver como tal. Você começa a se posicionar como tal. Aí você começa a compreender a respeito das nossas origens. Quando Deus foi nos criar lá no Éden. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí o pecado veio. Quando o pecado veio, nós compreendemos lá em Romanos capítulo 3, verso 23, que porque todos pecaram, agora carecem da glória de Deus. Então, ou seja, o pecado, ele de certa maneira, ele veio, sabe, para destruir a identidade da criação do primeiro homem lá no Éden. E qual era a identidade do homem? Ser imagem e semelhança. Ser tal qual ele é. Se identificar com ele. Se parecer com ele. Você pode dar graças a Deus pelo Evangelho da Graça. Porque o apóstolo Paulo vem e começa, sabe, a costurar novamente a identidade de um cristão vencedor. De um filho amado. Pastor, como é que isso acontece? O apóstolo Paulo fala lá para os Coríntios. Que quando nós o contemplamos como por espelho, nós vamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. Então, ou seja, o propósito que foi perdido lá no Éden vai sendo reconstruído hoje. Pastor, qual é a maneira que esse propósito é reconstruído? Pela contemplação. Sabe o que está acontecendo aqui agora? Uma contemplação. Você está contemplando o Filho de Deus. E aí você vai se identificando com Ele. E a identidade de Cristo vai sendo impregnada em você. E aquilo que já está dentro de você começa a se manifestar. E você começa a caminhar de outra maneira. Você agora começa a perceber, eu agora faço parte de uma nova natureza. Eu agora faço parte de um novo povo. Eu agora faço parte de uma nova dispensação. E você vai se comportando como tal, vai andando como tal. E aí o que é que acontece? O diabo fica endemoniado com um negócio desse. E as pessoas que antes te conheciam de um jeito, te veem agora de outra maneira, não querem aceitar quem você é hoje. Por quê? Porque o mundo já se fez inimigo de Deus. Uma vez que é inimigo de Deus e agora você é de Deus, o inimigo é seu inimigo. O mundo é seu inimigo também. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Amém. Então, sabe, irmãos, não tem a ver com o ambiente que você nasceu, que você cresceu. Não tem a ver com as suas desqualificações. Não tem a ver com as suas debilidades, não tem a ver com as suas falhas, não tem nada a ver. Não tem nada a ver se você é aquele que tem 1 talento, 2 talentos ou 5 talentos. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver com Ele. Amém. Eu vou te mostrar na palavra de Deus que quando você tem revelação de quem você é, acontece uma explosão dentro de você. Nós queremos compreender, diga amém. Amém. Então pega a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Você vai sair daqui revigorado, cheio de fé, amém? Esse é meu propósito. Olha o que diz. Presta atenção, se você tivesse a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia aqui, para cumprir o propósito dela. Nós estamos fazendo a Bíblia de casa, diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Então olha o que está escrito. Vou levantar aqui e saiu aqui do capítulo. Deixa eu voltar. Verso 21. Olha o que a Bíblia diz. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Verso 22. Que também nos... Qual é a palavra que está escrita ali? Fala assim comigo. Selou. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Volta para o verso 19. É sobre isso que eu vou ministrar, mas... tem algo aqui que eu vou só te lembrar daquilo que você já sabe. Olha o que a Bíblia diz. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é,
por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o... Aí o verso 20, olha o que a Bíblia diz. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nela o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Se você estiver com o seu cônjuge aí do seu lado, se não tiver, não tem problema não, mas fala para o irmão que está do seu lado, fala para ele. Quantas são as promessas de Deus na sua vida? Tem nele o sim. Amém? Nós temos que sim para todas as promessas, amém, irmãos? Então você que está solteiro, tem uma boa notícia para você. Há uma promessa que você vai casar, amém? Há uma promessa. Para você que está casado, que ainda não tem o seu carro, vai te lembrar, há uma promessa. Você vai ter o seu carro. E esse é uma das portas abertas. Quanto pode dizer amém? Amém? Se você está orando pela sua casa, meu irmão, há uma promessa. Nele também tem o sim. Se você está orando por uma porta de emprego, quer te dar uma boa notícia também. Tem para essa promessa o sim. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos falar para o verso 22. Olha o texto que diz. Vamos ler aqui mais uma vez. Verso 22. Quem também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Na versão NVI, não tem aqui, a Bíblia diz, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que estava por vir. Então, essa palavra selo no original, ela tem a ideia de depósito. Então, olha o que a Bíblia está falando, que no verso 22, que também depositou dentro de mim, dentro de você, todas as coisas que precisamos para cumprir o propósito de Deus. Então fala assim comigo, dentro de mim há um selo, há um depósito que Deus colocou para cumprir todas as promessas, todo o propósito sobre a minha vida. Então, sobre a minha vida e sobre a sua vida há um selo da parte de Deus. Deus selou você. Sério, irmãos, não testifica com você que você é filho de Deus, sim ou não? Amém. Esse mesmo testificar dentro de você, que você é filho, eu quero te falar, dentro desse testificar tem um depósito, tem tudo aquilo que você precisa para viver uma vida em abundância. Quando Cristo Jesus veio, lá em João capítulo 10, verso 10, na parte dele vai falar o seguinte, que ele veio para nos trazer vida e vida em... Você sabe onde é que consiste essa abundância da vida que ele veio trazer? Dentro de você, dentro de você. Por isso que se eu e você tivermos revelação de quem somos, daquilo que possuímos, do que carregamos, vai haver uma explosão dentro de você e nós vamos viver uma realidade superior. Nós vamos viver de tal maneira, irmãos, de tal maneira que vamos desfrutar de uma vida abundante. E não vai nos faltar coisa alguma. Coisa alguma. Você sabe, né, ontem teve um evento aqui para as crianças do encontro mundial, mais de 70 crianças que tinha aqui. Você estava aqui servindo antigamente. Você sabe, a mesma fé que as irmãs orou e jejuou para ter mais de 70 crianças aqui, é a mesma fé que você pode utilizar para prosperar. É a mesma fé que você utiliza para comprar seu carro. É a mesma fé que você utiliza para comprar sua casa. É a mesma fé que você utiliza para desfrutar de uma vida abundante. Pastor, e como é que é isso? É você crer disso que eu estou te falando, que há um selo sobre a sua vida. Deus selou você. E Deus quer que você ande como filho de Deus amado, vitorioso. Amém. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Agora, é interessante porque você agora tem tudo que você precisa para cumprir o propósito. Essa é a sua identidade. E, certa vez, já contei esse exemplo aqui algumas vezes, mas o garoto, ele resolveu construir um barco. E esse mesmo garoto que resolveu construir um barco, esse barco era o brinquedo que o garoto mais gostava. Ele era muito apegado a esse barco, porque era a criação dele. Ele tinha muitos outros brinquedos, mas os outros foram comprados. Esse não. Esse foi criação dele. E ele amava brincar com esse barco. Certo dia, esse garoto, ao brincar com o barco, de alguma maneira, ele se esqueceu do barco e perdeu o barquinho. Um tempo se passou, ele foi brincar no parque, viu outro garoto com esse barquinho que ele tinha criado. E ele chegou para esse garoto e falou: esse barco é meu. Aí o garoto que estava brincando com um barco, um barquinho, falou: não, ele está comigo, ele agora me pertence, ele é meu.
Ele falou, não, eu conheço. Isso aí foi criação minha, isso é obra minha. Eu mesmo que criei, eu mesmo que projetei, eu mesmo que construí. Esse barquinho é meu. O garoto do barco virou e falou, não, ele está comigo. Agora se você quiser eu te vendo. Aí aquele garoto, você vende? Então quanto é que é? Eu vou te vender. 5 mil reais eu te vendo esse barquinho. Você está doido? O barquinho já era meu. Está comigo, é meu. Você tem que comprovar que é seu. Se você quiser eu te vendo. Esse mesmo garoto voltou no pai, pediu dinheiro ao pai. O pai foi, viu que o garoto era muito apegado ao barquinho, deu os 5 mil, ele voltou lá e comprou o barquinho. Ele pegou o barquinho de volta. Quando estava voltando, andando para casa, ele olhou para aquele barquinho e falou: você agora é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te criei, e agora porque eu paguei um alto preço por você. Você sabe quem é esse barquinho? Esse barquinho sou eu. Esse barquinho é você. Deus nos criou, já éramos dele. Amém? Mas de alguma maneira nos perdemos na nossa caminhada. Mas Cristo veio e pagou um alto preço naquela cruz. Agora eu e você somos de Deus 2 vezes. Amém. Mas nessa segunda vez que Deus te comprou, Ele colocou um selo em você, que não tem como mais você ser perdido. E agora há um selo da parte de Deus sobre a sua vida. Amém. E que selo é esse, pastor? É um selo para você cumprir o propósito de Deus. É um depósito. Dentro de você há um depósito. É interessante que, ali na igreja tem uma loja, fazendo propaganda aqui de graça, mas o Ferreira Costa. Antigamente tinha um tem de tudo. Mas eu descobri que o tem de tudo é o Ferreira Costa. Porque de fato lá tem tudo. Você vai, às vezes dá 8 né? Fecha essa papelaria, as irmãs falam, pastor, tem que comprar papel. Eu falei, vai lá no Ferreira Costa. Quem tem a ver papelaria com Ferreira Costa? Né? Pois é, lá tem. Fita adesiva, lá tem. Caneta, lá não, vou parar por aqui. Lá tem. E outra coisa, você vai lá, você começa a andar nas prateleiras, parece que tudo que tem lá é o que falta na sua casa. Você fica aqui do lado do negócio. Mas, pois é, você sabe, irmãos, essa sensação que você vai lá no Ferreira Costa e começa a olhar e fala, um dia eu vou comprar uma casa, um terreno, vou construir, a minha pia vai ser dessa daqui, a privada vai ser aquela ali, o balcão vai ser aquela ali, aí a mulher está do lado, o armário só quero se for desse aqui, também vamos ter desse aqui, se é para sonhar, vamos sonhar grande, tá vendo, irmãos? Você sabe, essa mesma sensação de quando você vai para o Ferreira Costa, outro lugar que dá essa sensação também é um atacado dos presentes. Né? Você vai ali e você, rapaz, não vai com criança lá não, que vai dar errado. E aí o que acontece? A mesma sensação que quando você vai no Ferreira Costa, quando atacado dos presentes, e essa sensação que quando você chega lá, tem tudo aquilo que você precisa na sua casa, essa mesma sensação que você tem que ter de você mesmo. Você tem que olhar para dentro de si, falar, eu tenho tudo o que eu preciso para cumprir uma proposta da parte de Deus. Por que disso, irmãos? Deixa o versículo de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22 projetado. Eu vou ficar frisando muito aqui essa palavra selou. Não sei se tem como sublinhar. Se tiver, sublinha para mim a palavra selou. Então, por que disso, pastor? Porque há um selo sobre a sua vida. Há um selo, Deus selou você. E como eu estou te falando, essa palavra no original tem um sentido de depositou. Deus depositou dentro de você tudo aquilo que você precisa. Agora, quer ver outra sensação que você tem? É o seguinte, é que quando você começa a caminhar, se familiarizar demais com esse mundo, você começa a olhar demais para as coisas desse mundo, você vai percebendo que tem coisas que faltam para você. Aí o que é que começa a acontecer? Você começa a olhar para essas coisas e começa a enxergar nelas aquilo que você precisa. Então você que já tem, no meu caso, eu não tenho um carro. Aí eu olho e falo o quê? Eu preciso de um carro. Tem algum problema orar por isso, sim ou não? Não tem. Então o pastor Adriano já tem um Onix. Aí ele passa do lado de um Evoque e ele fala, Deus, eu quero andar invocado. Eu quero um carro melhor. Tem algum problema isso? Não tem. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não é o exterior, aquilo que você enxerga que de fato você precisa. Tudo que você precisa já está dentro de você, já está no seu interior. Tem uma frase que o mundo usa que diz o seguinte: a pressa ela é inimiga da perfeição. Um dia eu me peguei pensando e meditando nessa frase, me levou a chegar até Deus. Quem é perfeito? Tem alguém aqui perfeito aqui? Nós somos perfeitos hoje porque Ele habita em nós, amém? O perfeito resolveu habitar nos imperfeitos, estéreis, né? É desse jeito. Mas, pois é, só existe um perfeito, amém, irmãos? Quem é o perfeito? Deus. Um dia um jovem perguntou, pastor, tem como eu acelerar os propósitos de Deus na minha vida? Eu virei para esse jovem e falei, olha, acelerar não tem não, mas tem como você casar. Mas casar eu sei que tem. Mas o que é que ele estava querendo fazer?
com essa pergunta, acelerar os propósitos de Deus na vida dele. Ele estava querendo, em outras palavras, colocar as carroças na frente dos bois. Então tem coisas, irmãos, que é no tempo de Deus. Por isso que a palavra de Deus manda eu e você nos esforçar para entrar onde? No descanso. No descanso. Quando Cristo morreu na cruz, ele falou uma palavrinha-chave para mim e para você. Está consumado. Ou, em outras palavras, está feito. Tudo que precisa para meus filhos hoje dar certo, está feito. Tudo que precisa para a minha igreja, ser igreja de vencedor, está feito. Agora hoje, qual é o meu, vamos dizer assim, qual é o meu trabalho, qual é o seu trabalho? É descansar. É confiar que tem tudo a ver com Ele. Que tudo está ligado a Ele. Ai, irmão, você não tem noção o poder que tem de você só por contemplar Ele. Por contemplar. O poder que tem de você só chegar aqui e sentar, e às vezes você chegou ansioso, você chegou olhando ao seu redor, se deparando com tantas faltas na sua vida, e você chega aqui e recebe uma palavra como essa, você fala, rapaz, é isso que eu preciso descansar. Vamos imaginar aqui, 2 vezes por ano nós temos a nossa campanha de jejum e oração, amém? Cheguei na videira em maio de 2012. Desde 2012 que eu oro para o meu pai se converter. Desde que minha esposa chegou na videira, ela ora para o pai dela se converter também. Se vocês participam da live, você pode perceber que ela sempre está pedindo oração pelo meu sogro e pelo meu pai. E o que acontece? Meu pai até hoje ele não entregou a vida para Jesus e nem meu sogro. Quero te mostrar aqui 2 situações. A primeira, vamos imaginar. Como meu pai não é convertido, eu fico em crise. Primeira situação. Eu fico em crise. E eu não consigo ser plenamente feliz vendo meu pai não ser convertido e vivendo a vida que ele está vivendo. Uma vida escravizada pelo álcool, pela prostituição, pelo cigarro, a vida que ele vive. Da mesma maneira, minha esposa não consegue ser plenamente feliz, porque ela ainda olha para o pai e não vê o pai aqui na igreja conosco. E por causa disso, ela passa anos e anos e anos, e nem meu pai nem meu sogro se converte, e a gente vai perdendo a alegria. A gente vai olhando para aquilo, e sempre quando pensa nos dois, bate uma infelicidade. Aí os dois chegam no final da vida. Vou dar o último dia de vida para os dois. Meu sogro e meu pai. O último dia de vida deles. Eles resolvem ligar para mim e para a Geice. Vem aqui, quero ver vocês. Aí a gente vai lá. Quem é esse Jesus que vocês sempre nos falam? Eu quero receber ele. Aí ele se converte. Olha que loucura. Aí eu vou resolver ser feliz no dia da conversão do meu pai. É no último dia da vida dele. No último dia da vida dele. Agora vamos só mudar um pouquinho aqui a história. Vamos pensar da seguinte maneira. Eu resolver ser feliz, mesmo sem meu pai ser crente ainda. Mesmo sem meu pai ter entregado a vida para Jesus ainda. E eu viver uma vida abundante, uma vida alegre. Vivendo como se já tivesse tudo, porque eu tenho um selo. Porque eu tenho um depósito dentro de mim de tudo aquilo que eu preciso para viver uma vida abundante, uma vida cristã vitoriosa. E aí, eu olho para o meu pai e assim me alegro, porque eu enxergo o meu pai, não a realidade dele hoje, eu enxergo o meu pai com os olhos de Cristo, da obra consumada da cruz, e eu vou viver uma vida abundante, e eu vou viver uma vida alegre. Eu olho para o meu pai e falo, meu pai é um crente, meu pai é um homem de Deus, está aí uma voz que clama no deserto, vai pregar para muita gente, vai levar o evangelho para os 4 cantos da terra. No último dia do meu pai, ele se converte. Eu deixei de viver uma vida alegre por causa dele? Sim ou não? Não, eu vivi uma vida abundante, no final eu fiquei, vamos dizer assim, multiplicou ainda mais a minha alegria com a conversão do meu pai, amém? Porque se o céu se alegra, você deve se alegrar também com o pecador que se arrepende, amém, irmãos? Agora presta atenção, pastor, o que é que você está querendo dizer com essa história? Meu irmão, não deixe de ser feliz para aquilo que te falta hoje. Você tem um selo para viver uma vida alegre com o que você tem. Quantos pode dizer graças a Deus pela vida que tem? Você tem tudo aquilo que você precisa. Ah, irmão, sabe, teve uma frase que mudou muitas vezes os meus dias, vamos. Quando o pastor Alberto pegou o microfone aqui no meio da pregação, ele soltou. Você tem mais soluções do que problemas. Eu falei, rapaz, está aí uma verdade que eu nunca tinha parado para meditar. Eu tenho mais soluções do que problema. Pastor, onde é que está as soluções? Está aqui. O que também me selou. Deus não só apenas te livrou da condenação eterna, não. Deus te levou para viver uma vida abundante. Quantos podem dizer graças a Deus? Graças a Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Agora, os maiores problemas de nossas vidas acontecem quando nós não temos a revelação disso aqui, ó, daquilo que eu e você tem, do selo que há sobre nossas vidas. Porque quando compreendemos e temos a revelação de quem nós somos, irmãos, acontece uma explosão.
Acontece uma explosão, seu jeito de falar muda, você começa a falar com mais autoridade. Quem não te conhece, quem é do mundo, vai pensar que você é arrogante. Mas não é arrogância não, é revelação de quem você é. De quem você é. Você sabe? Humildade é reconhecer quem é, né? Então eu vou te falar. Tenha humildade, reconheça que você é filho de Deus. Tenha humildade, reconheça que você tem a mesma natureza do seu pai. Agora, arrogância é você ser um filho de Deus e querer viver como filho de homem. Isso é arrogância. Isso é arrogância, porque aí você vai se achar mais poderoso do que Deus. Você vai achar e vai falar, não, isso que Deus me selou não é necessariamente o que eu preciso. O que eu preciso é viver do meu jeito, é viver na base do esforço próprio. Isso é justiça. Sabe o que a Bíblia chama disso? Cargo de imundice, serve de nada. Mas quando você compreende quem você é e anda da maneira que Ele te criou, te projetou para viver, a identidade dele é impregnada em você. Amém, irmãos? Amém? Vou te fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta para o irmão que está do seu lado, para interagir com ele. Pergunta para ele, meu irmão. Meu irmão, o que é que você precisa? O que é que te falta para você cumprir o propósito? Baseado nessa palavra, você responde para ele. Responde aí para ele. Não falta mais nada, meu irmão. Mais nada. Pastor, é muito desafio andar por fé. Eu quero te falar, né? Porque isso é possível uma vida dessa maneira só por meio da fé. Onde eu vou começar a tocar um ponto agora da fé. Pastor, isso aí que você está falando é muito bonito, né? Pode até parecer muito poético, mas pastor, na prática, no dia a dia, pastor, depois do carnaval vem a quinta-feira, quando chegar quinta-feira, depois da minha folga do trabalho, volta a realidade, volta lá no meu trabalho, volta eu colocar a botina lá do meu trabalho, a mesma veste, eu olhar no espelho, eu não consigo ver quem de fato Deus me criou para ser, eu enxergo lá, é quem eu enxergo, é eu mesmo. Pastor, como é que eu vivo dessa maneira que você está falando com esse selo, se apropriando dessa verdade? A Bíblia diz que o justo vai viver pela fé. Fala assim comigo, o justo vai viver pela fé. Vamos ler esse texto lá em Hebreus, capítulo 10, verso 38 e 39. Hebreus, capítulo 10, verso 38 e 39. Está escrito: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, ele não se compraz a minha alma. Então Deus está falando, olha, não me compraz um filho que retrocede em viver uma vida por fé. Se meu filho vive por fé, isso me alegra, isso me traz satisfação. Mas se meu filho quer viver baseado no esforço próprio, daquilo que ele acha que é certo e é errado, nele não vai ter minha alegria. Nele não vai ter o prazer da minha alma nele. O verso 39 diz: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Semana passada, tem uma palavra poderosa que o pastor falou a respeito da alma, da salvação da alma. Né? Então, o pastor falou que quem quiser salvar a alma tem que perder. Amém? Amém. Sabe a maneira que você perde sua alma? Vou te falar, vivendo por fé. Quando você crê que a vontade de Deus é superior à sua e você se submete a ela e aplica a sua fé nisso, você está perdendo a sua alma aqui para salvar a sua alma naquele dia de uma disciplina. Bom, vocês precisam vir no culto da quarta-feira, no estudo de Apocalipse. Quarta-feira o pastor Roberto estava ministrando para nós aqui. Tinha até uma quantidade boa de irmãos, mas eu creio que podemos ter mais. Quinta-feira, no período de fevereiro, quinta-feira. E o pastor Roberto fez uma pergunta, na verdade, a respeito do que é a obra de Deus. E a obra de Deus é impossível o homem fazer. Então a obra de Deus ela só é possível ser feita pelo próprio Deus. Mas como é que a obra de Deus é feita pelo próprio Deus através de nós? Fala assim comigo, por meio da fé. Por meio da fé. Quando você crê que você é justiça de Deus e se submete à vontade de Deus que é superior à sua e crê que tudo aquilo que você precisa para fazer a obra de Deus já foi depositado dentro de você e permite isso sobressair da sua vida, você vai fazer a obra de Deus. Você vai perceber que agora não é mais você fazendo, é Deus fazendo através da sua vida. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Amém. Pois é. Isso é possível por meio da fé. É quando você crê. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Volta no verso 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. Quantos aqui são justiça de Cristo? Amém. Pois é. Vamos imaginar, né? Esses dias não, né? Em dezembro, eu, o pastor Roberto, e o Mauro, e o Júlio César fizemos uma viagem lá para Goiânia.
Se tem uma coisa que era fundamental para a gente chegar em Goiânia, era o combustível que a gente colocava no carro. Irmãos, foram várias paradas em posto. De fato, várias paradas. E aí o que acontece? Presta atenção. Mas nessas paradas, sabe o que a gente fazia nessas paradas do posto de combustível? A gente colocava o combustível no carro. E aí o que acontece? Quando percebia, né, às vezes o tanque assim nem tinha chegado no vermelho ainda, mas quando se percebia que ia estar distante uma cidade da outra, principalmente dentro da Bahia, a gente já parava no posto para abastecer. Então, o que é que o motorista, principalmente da viagem do pastor Alberto, o que é que ele tinha que estar vigiando constantemente? O combustível. O combustível. Porque o combustível era fundamental para a nossa viagem chegar até Goiânia, sim ou não? Sim. Amém. Então, o que acontece? Se o carro para chegar até Goiânia necessita do combustível e você reconhece isso, da mesma maneira, para mim e para você que somos justos, uma coisa que nós precisamos vigiar é o nosso tanque da fé. Porque se para o justo viver por meio da fé, o que é que nós precisamos fazer? Vigiar o quê? Vigiar a nossa fé. Vigiar o tanque do combustível. Lá a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, vai falar que a fé, ela vem pelo e ouvir o quê? O que é que você está fazendo essa manhã? Aí o que é que está acontecendo? O seu tanque de combustível da fé está sendo o quê? Revestido. Então, como eu te falei, eu estou aqui com o propósito de reafirmar aquilo que você já é. E o que é que você já é? Selado, separado. Há um depósito dentro de você. Agora, quando você para de ouvir a palavra, o que é que começa a acontecer? Esse tanque vai se esvaziando. E aí você vai esquecendo que há um depósito dentro de você. Mas para você usufruir do que está dentro de você, esse depósito, você precisa usufruir dele por meio da fé. Mas se o tanque da fé não está cheio, o que é que vai começar a acontecer? Esse tanque da fé que não está cheio, ele não vai ser capaz de te levar a usufruir do depósito que há dentro de você. Você está entendendo? Amém. Pois é, meu irmão. A identidade que Deus projetou para a sua vida, ela só vai ser desfrutada através de você por meio da fé. E se o justo vai viver por meio da fé, uma coisa que eu e você precisamos vigiar é a respeito da fé. Da fé. Da fé. Então, é interessante porque quando eu e você recebemos a Cristo Jesus, a Bíblia chama isso de novo nascimento. Então, quantos aqui são nascidos de novo, diga amém. Amém. Então, para uma pessoa nascer de novo, ela tem que receber Jesus, amém, irmãos? Então, quando Jesus entra na vida de um ser humano, o que é que acontece? Na vida dele, tudo se fez novo. Agora é uma novidade de vida. Então, dentro de mim, dentro de você, há duas naturezas. Pastor, que natureza são essas? A primeira é a natureza do Adão, o homem caído, o homem dessa terra. E a segunda natureza agora é a natureza de Cristo. Porém, presta bastante atenção nisso aqui. A natureza de Adão, para você viver por meio dela, não precisa de muito esforço. Isso já vai ser natural a seu respeito. Por quê? Porque é uma natureza caída. E os nossos olhos, por isso que nós não devemos caminhar pelo que vê, nós precisamos caminhar pelo que crê. Então, ou seja, os nossos olhos nos levam demais a olhar para as coisas dessa vida. Então, uma vez que você contemplando demais para as coisas dessa vida, a natureza do Adão se manifesta e vai te levar por esse caminho. Porém, há uma nova natureza dentro de você. Qual é a natureza? A natureza de Cristo. E essa natureza de Cristo, ela só vai ser vivenciada através da sua vida por meio da fé. Por meio da fé. Então, para isso acontecer, meu irmão, para isso acontecer, você desfrutar do depósito que Deus colocou dentro de você, a fé precisa ser exercitada. Você precisa crer. Lá em Efésios, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, o que é que você já tem sido? Fala comigo, abençoado. Pois é, em outras palavras, bendito o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos selou, que nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, tudo aquilo que eu e você precisamos, nós já temos. E essa é a sua identidade. Essa é a minha identidade. E o ano inteiro, né, não só pense que é na Holy Fest, nos nossos cultos de jovens, o que nós estaremos enfatizando é a respeito disso. Identidade. Identidade. Sabe, irmãos, uma coisa poderosa acontece. Sabe o que é que
Sabe o que algumas pessoas falam, né? Alguns jovens: pastor, será que eu vou casar? Pastor, será que o meu empreendimento vai dar certo? Pois é, quer dar certo? Tipo, será? Será que vou casar? Não, você vai casar. Será que eu vou prosperar? Não, você vai prosperar. Começa a falar palavras afirmativas a respeito da sua identidade. Começa a falar: eu sou próspero. Começa a falar: eu sou abençoado. Começa a não caminhar pelo que você vê, começa a caminhar pelo que você crê. E quando você mesmo começa a reafirmar a sua identidade, você, meu irmão, vai viver uma vida abundante. Você vai viver uma vida abundante. E aí, irmãos, Deus se alegra quando seus filhos vivem uma vida de desfrute. Tem um versículo que o meu coração se apega muito, é o que diz em Isaías capítulo 1, verso 19: se quiseres e me ouvintes, comereis o melhor dessa terra. Sabe o que um dia eu falei? Eu quero. E essas verdades são para mim, e eu vou comer o melhor dessa terra. Sabe o que tem acontecido de certa maneira, numa porção que tem sido se esticado, igual a língua, o exemplo da língua que eu te dei ainda agora? Eu tenho desfrutado o melhor da terra. Eu tenho, desfrutado de uma porção de desfrute na minha vida e na minha casa. Sabe por quê? Porque eu resolvi crer nas verdades a meu respeito. Eu resolvi crer na identidade que Ele já colocou sobre a minha vida. Qual é a identidade? Eu já tenho tudo que eu preciso. Eu já tenho tudo que eu preciso. Eu já tenho tudo que eu preciso. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém, irmãos? Então, eu louvo a Deus, porque se tem algumas coisas que me ajudam a esticar a minha fé, quando eu caminho perto de homens que já vão à minha frente, né? Mas quando eu faço um churrasco com o pastor Adriano, né, pastor Adriano? A gente descontou para comprar carne. Aí ele está aí olhando para o contrafilé, está aí olhando para a fraldinha. Aí o pastor Adriano está lá na outra frente, na picanha, nacional não, australiana, argentina, a Paraguai, né, pastor Adriano? Aí quando eu olho para ele, irmãos, sério. Aí eu pego, sou filho do mesmo pai, como é que você vai levar, pastor Adriano? Vou levar isso aqui. Eu falei: então vou levar igual a sua. Não é, pastor? Fala ou não fala? Mas por que disso? Porque eu entendo, sabe, irmãos, o mesmo Deus que nos dá a carne contra filé, é o mesmo Deus que nos dá a picanha. Porque a picanha é muito melhor, não é? Presta atenção, pastor, o que você quer falar com esse exemplo? Que tudo é a respeito daquilo que você crê. Tudo. Se você esquecer de tudo que eu falei, lembra só do que eu vou te falar agora. O que aconteceu na sua vida até hoje foi permissão sua. Foi você permitido. Quer ver mudar? Se posicione. Fala: a partir de hoje, essa área da minha vida aqui, eu vou viver como filho de Deus, amado, abençoado. Porque Ele, bendito nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, já me tem abençoado com toda a sorte de bênção. E a bênção da parte de Deus para essa área da minha vida também. A bênção da parte de Deus para essa minha vida aqui também. Sabe, quando eu olho para o meu pai e para o meu sogro, eu não vejo mais eles como os filhos das trevas, ou filhos da perdição. Eu olho para eles e vejo como filhos amados. Eu viro para eles e creio na realidade daquilo que já foi manifestado na cruz. Cristo morreu pelos dois também. E essa vida pertence ao Senhor. Por quê? Aí vem a pergunta, né? Mas olha como eles vivem. Aí eu falo para o diabo: pois é. Mas é uma promessa que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Ele faz parte da minha genealogia. Então o Evangelho vai pregnar neles também. Vai convencer eles também. Amém, irmãos? Amém. Quero partir para o final. Deixa eu chamar a equipe de louvor aqui. Você sabe o que é que os empreendedores dizem? Os empreendedores dizem que a diferença de um homem bem sucedido para uma diferença de um homem mal sucedido são 5 centímetros. Como assim, pastor, 5 centímetros? Pois é. O empreendedor bem sucedido, ele caminha aqui, ó, posicionado. E o mal sucedido é aqui, ó. Então, os 5 centímetros que separam o bem sucedido para o mal sucedido. Pastor, o que você quer dizer por isso? Eu quero te falar, meu irmão, que Deus te deu para ser bem sucedido. Amém. Então, caminhe como tal. Se posicione. Se posicione. Então, se tem uma coisa, sabe, que você precisa começar a fazer, se enxergue já como você é. Não espere chegar para você ser. Não, meu irmão, muitas vezes a gente é desses, né? Querer se manifestar, quer que espere primeiro se manifeste aquilo que deveríamos ser. Não, meu irmão, antes de você nascer, já tinha se manifestado aquilo que você deveria vencer. Então, Cristo Jesus, quando morreu na cruz, você nem tinha nascido, mas Ele já sabia que tinha um plano para a sua vida e te trouxe para ser da família dele. E agora é isso que você é, filho amado de Deus. Eu quero encerrar falando a respeito de Cristo Jesus. É interessante porque o Senhor Jesus, houve um selo da parte de Deus na vida dele também. Te convido já para ficar de pé. Houve um selo da parte de Deus sobre a vida de Cristo também.
Pastor, que selo foi esse? No dia do batismo de Jesus. Quando o Senhor foi se batizar, veio uma voz do alto que dizia: este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. É interessante, irmãos, que nesse dia houve um selo do Pai no Filho. Houve um selo do alto sobre a vida de Cristo. A Bíblia diz que logo em seguida, esse mesmo Cristo foi conduzido pelo Espírito até o deserto. Quando ele chegou no deserto, ele foi tentado pelo diabo. Mas sabe por que Cristo não caiu em tentação, ninguém aceitou as propostas do diabo? Porque Cristo já tinha a revelação de quem ele era. Eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Sabe, filho? Se um dia você for começar qualquer coisa na sua vida, estou vendo aqui a Júlia Mafra, né? Em nome de Jesus, o casamento esse ano. Nossa, não era, eu profetizo que vai ser esse ano, mas vai ser esse ano. Então, você sabe, se eu tivesse então um conselho para o Mafra e para a Júlia, eu dizia: começa como Cristo começou. Mas como foi que Cristo começou? Eu diria para os dois: começa com a voz. Nós somos amados. Há uma voz a nosso respeito que ecoa todos os dias, porque Cristo está em nós. Eu sou amado. Sabe, os céus, ele não se abre sobre mim, sobre você. Os céus se abrem sobre Cristo. Mas deixa eu te perguntar: onde é que Cristo habita hoje? Fala assim comigo: em mim. E porque Cristo está em você, filho, os céus estão abertos sobre você. Né? Graças a Deus. Então esse é o selo da parte de Deus. Sabe, Deus nunca vai abandonar Jesus como abandonou naquela cruz, porque era um propósito. O mesmo Espírito que é o Pai é o Filho. E esse Filho hoje habita em você. Então esse é o selo. Então você pode ter a garantia: há os céus abertos sobre a minha vida. Você pode caminhar como esse Filho que é amado, que é amado. Às vezes eu converso com minha esposa em casa e eu falo para ela: amor, se chegar no final da nossa vida e algum dia a gente tiver que mendigar alguma coisa, não foi o Evangelho que nós pregamos. Eu disse a ela: enquanto nós vamos cumprir o propósito de Deus, Deus vai trazendo a provisão e a gente vai desfrutando de uma vida abundante. Acredita em mim, amor. Sabe, os nossos olhos naturais não conseguem ver, mas eu creio que lá na frente há algo muito bom vindo em nossa direção. Aí ela falou: amém. Aí sabe o que eu digo para ela? Eu falo: sabe por quê, amor? Porque está vindo em direção de Cristo. E porque Cristo está em mim, está em você, está vindo de encontro a Ele. Então nós podemos desfrutar e descansar. Eu sou amado, tem coisas boas vindo em minha direção. E essa é a identidade a seu respeito. Há um selo sobre a sua vida. Todos os dias, agora, quando você chegar diante do espelho, dá aí mais uma frase para você acrescentar no seu dicionário, para falar em frente do espelho. Olha na frente do espelho e diz: dá aí alguém que é selado. Tem alguém que é separado. Deus me selou. Deus me selou. Na versão NVI, sabe o que a Bíblia diz? Versão NVI, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. A garantia de que tudo vai cooperar para o seu bem. Sabe quem é? Cristo Jesus. É um selo que está sobre a sua vida. Nós vamos cantar uma canção, mas antes de cantar essa canção, eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado. Olha nos olhos dele e fala para ele o que você enxerga na vida dele. Fala essa identidade. Fala para ele o que você enxerga. Se minha esposa estivesse aqui, sabe o que eu ia estar declarando? Eu ia falar para ela: eu vejo em você uma mãe de multidões, aleluia. Vejo em você uma mulher, sabe, uma auxiliadora idônea. Vejo em você uma mulher virtuosa. Vejo em você uma mulher que Deus levantou para cuidar da minha próxima geração, minha filha. Essa é a minha identidade, essa é a sua identidade, sabe, filho? Não nos falta coisa alguma, porque tudo que eu preciso, tudo que você precisa, já foi depositado dentro de você, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção, amém? Mesmo que eu ande em ti, mesmo que eu adore sem direção, mesmo que eu me canse de lutar com ele, mesmo que eu me tome em ti, ao cair, eu sei que tudo continua dentro dele. Eu sei
o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, teu amor por mim Sabe, irmãos, como nos traz segurança e estabilidade saber quem nós somos. Você tem a revelação de quem você é. O exterior não consegue penetrar no interior. Mas tudo que está aqui dentro de você, irmão, começa a sair. E aquilo que está à sua volta começa a mudar. Por isso que não permita que circunstâncias, aquilo que você enxerga, defina quem você é. Mas quem você é vai mudar as circunstâncias diante de você. Da mesma maneira que Cristo Jesus, aonde chegava, o lugar não era mais o mesmo. Aonde você chegar, por causa da sua identidade, não vai ser mais o mesmo lugar. Amém? Quero orar por você, te abençoando no decorrer da sua semana. Eu quero que você viva com essa convicção de que você tem um selo, de que você tem um selo da parte de Deus. Vem, Pai, em nome de Jesus. Quero orar sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Filhos esses que o Senhor selou, que o Senhor separou, que o Senhor pensou nesse mundo e escolheu para si. Porque essa é a nossa identidade, Senhor. A identidade de filho. Nós somos a geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos, Senhor, da nobreza, da realeza. Nós somos a geração santa. Nós somos, Senhor, povo de propriedade sua. Nós somos filhos amados. Nós temos sido abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós temos, Senhor, tudo aquilo que precisamos para cumprir o nosso propósito. Nós temos, Senhor, tudo aquilo que precisamos para viver dias felizes, dias abundantes. Nós temos, Senhor, a paz que esse mundo não tem. Nós temos o teu selo. Nós temos a identidade do céu, a identidade de filho. Eu declaro, essa é a nossa natureza, essa é a nossa realidade. Nós nos apropriamos com fé e vivemos como nobres, como filhos amados, que pertencem à realeza do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te espero até amanhã, novamente. Amém? A gente falava, vamos começar às 9 horas. Amém, irmãos? Então, você casa, quem está aqui conosco. Vai ser um dia poderoso, marcante na presença de Deus. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: meu irmão, você tem um selo da parte de Deus. Aleluia. O teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá, ainda que as mortes morram, ainda que as coisas subam, o teu amor por mim permanecerá.
Mãe, olha. Ei, Navarro. Ô Marquinhos, isso aqui. Depois o finalzinho da gravação vai ser o vídeo. Vídeo aqui, ó. Interrompeu a gravação. Isso, ó, fica lindo aqui, gravando aqui, todo mundo fazendo.